Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, um dia após dizer que a Ucrânia também é responsável pela guerra iniciada pela Rússia há pouco mais de um ano, o presidente Lula recebe hoje, pessoalmente, no Palácio do Planalto, o chanceler de Vladimir Putin, o Sergei Lavrov, que desembarca em Brasília para uma viagem na qual discutirá, entre outros assuntos, conflito. Estava dando uma olhada na agenda do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agenda cheia acompanhando Lavrov, né? Desde uma reunião agora restrita às 10h30 e vai até declarações com a imprensa e uma reunião com o próprio presidente mais à tarde. Exatamente. O Sergei Lavrov vem para Brasília não por acaso exatamente hoje. Por quê? Porque o presidente Lula, ele foi à China, conversou com Xi Jinping, que é o presidente da China, foi recebida com grande circunstância e, imagina, ele se encontra com Xi Jinping, volta no domingo e na segunda já está recebendo o Sergei Lavrov da Rússia. Que isso significa? Que há uma articulação de Brasil, Rússia e China em torno da guerra da Ucrânia. Né? Essas agendas, esses horários e dias não são coincidência. Né? Na política e na política externa não há coincidências. Então, tudo muito pensado para envolver os BRICS numa solução de cessar-fogo, numa discussão sobre como chegar ao cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O presidente Lula, ele está em confronto com as outras potências ocidentais, porque Europa e Estados Unidos estão claramente a favor da Ucrânia, enviando armamento pesado para a Ucrânia e destinando sanções para a Rússia, que é a invasora, que quer anexar territórios da Ucrânia. Então, o presidente Lula faz um movimento claramente em direção contrária ao Ocidente, aproximando-se do outro lado. Isso costuma ter custos nas relações diplomáticas, políticas e, às vezes, até econômicas. Mas o fato é que hoje poderemos ter grandes novidades em relação à guerra da Ucrânia. Vamos ver o que dizem depois da reunião, tanto o nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, quanto o chanceler russo Sergei Lavrov. Como Carolina estava dizendo, a agenda inclui declaração à imprensa depois dos encontros. Então, é possível que a mídia e os governos mundiais estejam hoje de olho com foco aqui em Brasília. Vamos aguardar. Bom, Eliane, ainda com o rescaldo dessa viagem à China e aos Emirados Árabes, você registrava já na semana passada que o presidente alfinetou muito os Estados Unidos, e uma dessas alfinetadas foi exatamente tratando da guerra da Ucrânia, quando ele voltou a dividir a culpa pela guerra entre o invasor e o invadido. Vamos ouvir o que disse o presidente. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. É uma tentativa que nós vamos fazer, porque do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. President Putin doesn't take any initiative to stop the war. não toma a iniciativa de parar. Zelensky from Ukraine doesn't take any initiative to stop. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Agora é importante criar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz. Ele insinuou aqui também que Estados Unidos e União Europeia estariam interessados no prolongamento da guerra, né, Eliane? O presidente Lula teve, como eu disse, acabei de dizer, ele foi recebido em grande estilo pela China. A China é muito impressionante, né?
como tudo é muito, muito minuciosamente planejado e minuciosamente executado. As crianças cantando, né, a escolha das músicas, a música do Ivan Lins, a banda do Chico Buarque, foi bem impressionante, né? As tropas, né, impecáveis o tempo inteiro, as flores. Foi uma grande recepção para o Lula. Aliás, a primeira recepção presencial da China depois da pandemia. Ou seja, a China tratou bem o presidente do Brasil. E o presidente do Brasil tratou bem a China. E isso tudo está dentro dos conformes. Os 15 acordos assinados na área de satélites, de carro elétrico, tudo isso é muito importante, né? Saúde, a Fiocruz fez vários acordos de cooperação, assinou vários acordos de cooperação para pesquisa e tudo. Tudo isso é muito, muito bem-vindo, é ótimo para as questões bilaterais, mas o que causou estranheza e gerou muitas críticas foi o Lula não perder nenhuma chance para dar uma canelada nos Estados Unidos, né? O Lula já chegou lá, primeiro compromisso, indo ao Huawei, que é a fábrica, que é a nossa fornecedora do 5G, e que os Estados Unidos e grandes potências ocidentais consideram como instrumento de coleta de dados de governos e cidadãos do mundo inteiro para a China, e, portanto, um instrumento de dominação da China no mundo. E aí lá foi o Lula, botou aqueles óculos, né? Sei lá como é que chama aquilo, multidimensional e tal. Isso já foi a primeira. Segunda, ele poderia sim falar do dólar e do ian, fazer as trocas entre China e Brasil pelas moedas dos dois países, né? O real brasileiro e o yuan chinês. Poderia. Até porque falar é fácil, fazer é que são elas, né? Imagina as empresas brasileiras vendendo e recebendo em yuan. Depois elas vão fazer o quê com o yuan? Com o yuan que elas recebem, elas vão comprar o quê no mundo? Não compram nem balinha ali na Argentina, né? Mas ele poderia fazer um gesto de gentileza e tal. O que ele não poderia e não deveria é usar o discurso com uma cara feia, brava, um tom feio, bravo, para dizer, eu não durmo, eu às vezes estou lá dormindo, penso, por que o mundo tem que negociar em dólar? Isso não soou como um ataque a uma moeda, ao dólar, mas soou sim como um ataque à potência Estados Unidos, né? Terceiro, o Lula falou mais de uma vez, tanto na China como nos Emirados Árabes, condenando a posição da Europa e dos Estados Unidos na guerra. Como se os Estados Unidos e a guerra fossem responsáveis pela guerra na Ucrânia, como se fossem estimuladores, quando na verdade eles estão fornecendo armas para a Ucrânia poder se defender, porque a Ucrânia não chega nem aos pés da Rússia em termos econômicos, políticos e bélicos, sobretudo bélicos, né? Então, o Lula o tempo inteiro cutucando os Estados Unidos. E quando perguntaram para ele, ele disse, eu não aceito, ninguém vai me proibir de me aproximar da China. Sim, ninguém tem nada contra a aproximação do Brasil com a China, até porque os dois países fazem parte dos BRICS. Mas o que todo mundo teme é essa guerra que o Lula está abrindo contra os Estados Unidos e o Joe Biden, porque a China é muito importante do ponto de vista econômico e comercial para o mundo e particularmente para o Brasil, nosso maior parceiro comercial, nosso maior investidor estrangeiro, mas a gente precisa lembrar que na China não há democracia. E nos Estados Unidos a gente tem ali a grande potência ocidental da democracia, né? E o Biden e o Lula que sofreram atentados, né? Os Estados Unidos teve atentado,
contra o Capitólio. Aqui no Brasil, o Lula teve, o Brasil teve o atentado ao Planalto, ao Senado, à Câmara e ao Supremo. Então, os dois países têm que se unir no enfrentamento às ameaças terroristas, às ameaças ditatoriais. Então, é um passo arriscado da política externa do Lula. Vamos ver como é que isso evolui daqui para frente. Muito bem. E só para fechar esse bloco, a gente traz aqui uma notícia que acaba de sair, que estava bastante na expectativa das pessoas. A justiça francesa absolveu hoje a fabricante Airbus e a companhia aérea Air France pelo acidente do voo AF447, que fazia aquela rota Rio-Paris em 2009. Os 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo morreram na tragédia. Quando os juízes leram a decisão, se ouviram soluços entre os familiares das vítimas presentes no tribunal. O avião caiu em 1º de junho de 2009, no meio da noite do Oceano Atlântico, algumas horas após a decolagem, no acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. E após um longo processo marcado por diversas opiniões conflitantes dos magistrados, a expectativa era bastante intensa por esse veredito. No final do processo, o Ministério Público pediu a absolvição das duas empresas por considerar que é impossível demonstrar sua culpabilidade, mas, enfim, já traz bastante comoção essa decisão, que demorou bastante para sair. E uma investigação que já foi conduzida na França determinava que a tripulação do voo não lidou corretamente com a perda de leitura de velocidade, depois que alguns sensores do avião foram bloqueados pelo gelo da tempestade. Enfim, as notícias começam a sair, mas vale esse registro porque causou muita comoção aqui no país também, já que 58 brasileiros também integravam essa aeronave, né? Eram passageiros dessa aeronave. Bom, Eliane, semana está começando cheia, como se destacou no primeiro bloco, e tem ainda a nova âncora fiscal que pode chegar hoje ao Congresso Nacional. Está faltando um detalhamento, ver o texto mesmo, o que ele diz, não é? Exatamente, né? A âncora fiscal está atrasada, né? Porque era para sair na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, e está demorando para sair. A âncora fiscal é importantíssimo porque substitui o teto de gastos e sinaliza para o mercado, para o governo, para os governos estaduais, para os cidadãos brasileiros, a sociedade brasileira, o que o governo pretende fazer em termos de responsabilidade fiscal, o equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, arrecadação e gastos. Né? E há muita dúvida, porque o teto de gastos ele era ancorado na inflação. E o novo pacote fiscal, os gastos são ancorados na arrecadação, enfim, no crescimento, nas receitas. E a gente ainda não sabe com clareza de onde virão essas receitas, como serão essas receitas. Então, é muito importante, todo mundo de olho nisso. A expectativa é que fosse hoje, mas até agora não tem nada na agenda confirmando essa expectativa. Bem, isso é uma coisa que o Lula, na volta da China, ele encontra aqui, âncora fiscal. A segunda é aquela confusão toda sobre a taxação de produtos chineses que são comprados pela internet. Foi uma comunicação toda tortuosa, errada, equivocada. Até a Janja, mulher do Lula, se meteu e falou besteira pela internet. Enfim, e ficou elas por elas. Ninguém entendeu como é que vai ser o desdobramento disso. A terceira questão é que tem um novo ministro do Supremo, né? Afinal das contas, o Lewandowski saiu e até agora a gente não sabe quem vai para o lugar dele, né? Vai mesmo o Zanin, que é o advogado do Lula? Isso é muito polêmico, pode dar muita dor de cabeça para o Lula e criar um carnaval na sabatina do Zanin no Senado Federal. Então, é outra questão importante para o Lula.
Outra agenda importante é que o próprio Lula, naquele café da manhã que eu fui, né, do Lula com jornalistas, o próprio Lula anunciou que na volta da China ele discutiria a política de preços da Petrobras. Isso também deixa o mercado todo eriçado e os investidores internacionais eriçados, porque não é trivial o governo político meter a mão na política de preços de uma empresa estatal que tem, enfim, ações na Bolsa, né? E que tem dividendos a distribuir, aliás, a maioria deles para a própria União. E, por fim, as escolas, né? O Lula chega com uma crise grave aí de segurança, de ameaças nas escolas brasileiras. Isso também terá uma importância muito grande na agenda do presidente da República na volta da China e dos Emirados Árabes. Eliane, hoje a capa do Estadão traz um penduricalho que juízes vão receber aí, que estava suspenso há bastante tempo, mas aparentemente eles vão ter direito a esses pagamentos por adicional, né, adicional por tempo de serviço, a partir de uma decisão monocrática. Quem paga? Quem paga? Quem paga? Você, Carolina. Você, Heisen. Eu, Eliane. E você, nosso ouvinte. Agora, eu concluí muito rapidamente o comentário anterior e queria acrescentar uma coisa importante, né? É que, como eu anunciei em primeira mão na semana passada, o Lula amanhã tem reunião com os governadores, convidou todos os governadores, o de São Paulo não virá, porque está submetendo a mais um procedimento contra cálculo renal hoje, né, o Tarcísio Gomes de Freitas, mas os outros governadores sim, representantes do governo de São Paulo, representantes dos prefeitos, presidente da Câmara, presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República e, obviamente, ministros, né? Vai ser amanhã, provavelmente às 10h30 da manhã, para discutir a questão das escolas. Eu conversei muito com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, sobre isso, e a intenção deles é fazer uma reflexão nacional sobre o que está acontecendo com os estudantes. E, aliás, não apenas os estudantes do Brasil, mas do mundo, né? Porque a internet está mobilizando os estudantes para o mal, né? Aqueles sites, aqueles blogs, aquele deep web, manipulando jovens e adolescentes com problemas, né? Que sofreram bullying, que têm problemas em casa, que têm, enfim, problemas psicológicos graves, estão sendo mobilizados para cometer crimes. Então, isso é um foco muito forte do nosso comentário amanhã. Mas desculpa, Carolina, vamos lá. Você me perguntou pelo judiciário. A matéria do nosso colega, Wesley Galzo, é uma matéria muito importante. Por quê? Porque o judiciário antigamente tinha um penduricalho que era o quinquênio, né? Que eles aumentavam os seus salários em 5%, cada vez que ficavam 5 anos na sua função. E agora, o Corregedor Nacional da Justiça, o ministro Luiz, eu sempre me esqueço o nome dele, Salomão. Luiz Salomão, vamos reduzir para Luiz Felipe Salomão, decidiu monocraticamente que os magistrados, né, juízes e desembargadores têm direito, sim, a esse penduricalho, né, e não apenas a partir de agora, mas retroativamente. Então, vamos ver que isso vai ficar em torno de, né, ali numa bagatela de R$1 bilhão que todos nós vamos pagar. Não dá para entender por que os juízes que já têm
os mais altos salários da administração pública têm que ganhar penduricalho. Penduricalho nunca soa bem para ninguém, muito menos para juiz que tem que julgar e punir penduricalhos de toda sorte que qualquer área da sociedade cometa e exerça em favor próprio. Então é muito, muito ruim isso. A manchete do Estadão joga luzes, isso vai causar, ou já está causando, uma boa discussão sobre os limites do judiciário nessa tentativa seguidas, né? Muito bem sucedidas de decidir coisas em favor próprio para o povo brasileiro pagar. Segui acompanhando essa reportagem também aqui no Estadão de hoje, os desdobramentos disso. Eliane Cantanhede abrindo os trabalhos, abrindo a semana. Volta amanhã a partir das 9h. Você pode conferir o comentário dela todos os dias por aqui ou pelas plataformas digitais, em formato de podcast e de vídeos também no portal do Estadão. Obrigada, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.